Fala galera concurseira, Jesus com vocês mais uma vez, trazendo informações, bate-papo sobre concurso público, na verdade trazendo aqui nossa lei orgânica municipal no município de Parauapebas. Nós falamos na primeira aula, no primeiro vídeo, falamos do artigo 1 ao artigo 7º. Eu quero iniciar esse vídeo número 2, primeiro já falando, trazendo questões sobre esses artigos, do 1 ao 7, tá? Para dar aquela dinâmica, para você começar a treinar aquilo que você estudou no vídeo anterior, para ter aquela dinâmica, para você compreender, para você fixar aquilo que foi estudado. Então, eu fiz adaptações de algumas questões que eu encontrei de bancas a nível federal, como eu falei para quem acompanhou a primeira aula, primeiro vídeo, é bem parecido à Constituição Federal com a Lei Orgânica Municipal de Parauapebas. Então, eu peguei algumas questões, fiz algumas adaptações e trouxe aqui para fazer esse teste, fazer essa dinâmica com você. Já peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o joinha, tá, gente? Como eu falei no vídeo passado, eu não cobro absolutamente nada por esse conteúdo, mas eu peço que você valorize nosso trabalho, inscrevendo-se no canal, dando joinha, para que a gente tenha motivação maior para trazer esse conteúdo, para que você consiga se dar bem no concurso público municipal de Parauapebas. Vamos lá, vamos começar esse vídeo trazendo aí as questões de concurso público na área aí para quem vai fazer nessa área de legislação, na verdade, no geral, e é a parte de legislação da Lei Orgânica do município de Parauapebas. Vou deixar, inclusive, na descrição para você que tiver interesse esse questionário, né? Essas questões que eu elaborei da aula número 1. Vamos começar a comentar as questões. Em consonância com a Lei Orgânica Municipal de Parauapebas, o município de Parauapebas, parte integrante do Estado do Pará e da República Federativa do Brasil, reger-se-á por esta Lei Orgânica Municipal e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, e tendo como fundamentos, olha só, ele está pedindo fundamentos, tá? Você vai lembrar que a gente falou na aula passada sobre fundamentos e objetivos fundamentais. Vamos aqui ver quais são os fundamentos, né? Ele vai trazer aqui, 1, a soberania, 2, a cidadania, 3, a dignidade da pessoa humana, 4, os fundamentos, os valores, sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5, o pluralismo político. E aí eu peço que você faça aquele exercício. Lembra que a gente fez o mnemônico na aula passada? Vou até colocar em negrito. Qual o mnemônico dos fundamentos? Qual é o mnemônico? Deixa eu ver se aparece aqui. Qual aqui em cima? Alcidivaplo. Alcidivaplo. Você lembra que eu comentei que tem uma semelhança à lei orgânica tem uma boa semelhança alguma semelhança, na verdade, com a Constituição Federal? Pois é. Só que tem um detalhe. O único que não faz parte desse mnemônico na lei orgânica, no caso, é a primeira parte, né? Que seria o que? A soberania na Constituição Federal, só que na lei orgânica é questão da autonomia. Então, aqui de propósito, fiz aqui uma adaptação e coloquei para que você venha entender que se cair na prova, você não cair nessa pegadinha. Ou seja, desses aqui, se você analisar, a única que está incorreta é a soberania. Porque a soberania, ela está na Constituição Federal. Porém, na nossa legislação municipal, na nossa lei orgânica, não está a soberania, e sim a autonomia, no lugar da soberania, a autonomia. Mas a cidadania, que está aqui, está ok, a dignidade da pessoa humana está ok, os valores sociais do trabalho, ok, o pluralismo político também ok, que seria o plu aqui, ó. Então veja que para cada um deles está ok, somente a autonomia que não está, que na verdade está a soberania aqui. Então qual seria a correta? Né? Aqui embaixo vai vir, estão corretas as afirmativas, vai trazer a 1, 2, 3 e 5? Não, né? A 1 está incorreta. A 1, 2 e 3 apenas? Não, a 1 está incorreta. Letra C, 2, 3, 4, 5 apenas. Essa
é a questão correta, né? A que está correta é essa mesmo. Deixa eu destacar aqui. A que está correta, que traz todas, exceto, né, que está incorreta, que é a soberania, que seria o inciso 1. A 1, 2, 3, 4, 5 não, porque 1 está incorreto, 3, 4 e 5 não, porque está faltando aí a 2, 3, 4, 5. Então a correta é essa aqui. Veja, a banca pode fazer muito bem isso na tua prova. FADESP trazer para confundir o candidato com a Constituição Federal, e aí você sabendo o mnemônico já te ajuda a desenrolar essa questão. Vamos lá, segunda questão. Nos termos da Lei Orgânica do município de Parauapebas, são princípios fundamentais, exceto. Quero detalhar uma coisa, eu não comentei sobre isso, não falei sobre isso, mas olha só essa pegadinha que pode ser trazida pela banca FADESP. Eu trouxe aqui de propósito. Ele está pedindo o quê? São princípios fundamentais, exceto. Vamos ver as opções? Vamos lá. A dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza, da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, a independência nacional e o pluripartidarismo político. Qual é a exceção dos princípios fundamentais? Presta atenção nisso aqui. Porque ele está pedindo os princípios fundamentais, tá? Ele quer a exceção do que está aqui elencado. Desses aqui só tem um que está errado. Só tem um que está incorreto. Aliás, vou até desconsiderar essa aqui que eu acabei esquecendo, gente, perdão. Eu vou corrigir quando eu fizer a atualização da questão, tá? Porque isso aqui é da Constituição Federal, tá? Então, desconsidera isso. Anula essa aqui. Vamos anular. Deixa eu até passar um risco aqui. Um risco sublinhado. Ver se tem um risco sublinhado aqui. Para anular essa aqui, vou anular essa questão aqui, porque a independência nacional diz respeito à Constituição. Então, aqui não cabe na lei orgânica, tá, gente? Perdão que eu esqueci na hora de editar de tirar essa questão aqui, tá? Então, fica as três. Dignidade, erradicação e o pluripartidarismo político. Qual você acha que está incorreta? A incorreta é pluripartidarismo político. Quase não sai. Pluripartidarismo político. E eu vou te explicar o porquê. Gente, o que são os princípios fundamentais? Eu até anotei naquele bloco de notas que a gente fez na aula passada. Eu anotei que os princípios, né, são... os fundamentos são... Os princípios fundamentais têm os fundamentos e os objetivos, ou seja, os princípios são... somam os dois, tá? Para ficar mais claro isso, para você entender o que eu estou falando, vou trazer aqui a lei orgânica. Olha só, a lei orgânica vai dizer, dos princípios fundamentais. Então, tanto os fundamentos, que está aqui no artigo 1º, quanto, deixa eu abaixar aqui, quanto os objetivos fundamentais, ou seja, aqui eu coloquei no bloco de notas para ficar mais fácil. Tanto aqui deixa eu mostrar para você aqui, marcar para ficar mais fácil. Tanto os fundamentos, né, que está no artigo 1º, quanto os objetivos fazem parte dos princípios. Então, se a tua prova trouxer princípios fundamentais, você vai lembrar que são os fundamentos e os objetivos. Ambos fazem parte dos princípios fundamentais, tá? Para ficar bem fácil. Os princípios abrangem os fundamentos e os objetivos fundamentais. Então, a questão que eu trouxe, propositalmente, eu achei interessante, decidi trazer aqui para vocês, ela vai tratar disso. Ela vai perguntar quais são os princípios, exceto, porque você pode se confundir, vendo aqui a dignidade da pessoa humana, vendo a erradicação, e você, tem coisa errada, porque você vai puxar os dois mnemônicos, você vai puxar o alce de vapor, e você vai localizar a dignidade aqui, porque isso aqui são os fundamentos. Aí você, peraí, esse aqui são os fundamentos, tá? E
quais são os objetivos. A gente fez lá aquele mnemônico, né? Cogaerra, us, dar. Cogaerra, us, dar. Esse nome esquisito. A gente trouxe esse mnemônico aqui para facilitar a nossa vida. Isso aqui são o quê? São os objetivos fundamentais. Então, os dois são princípios. Os dois juntos fazem parte do arcabouço dos princípios fundamentais, certo? Então você poderia olhar aqui e dizer, nossa, a dignidade está em fundamentos. Peraí, está errado. Ou então você vai olhar aqui, peraí, erradicação é o objetivo fundamental. E aí o candidato pode se confundir. E o mais interessante, se você se confunde, você pode também ter uma confusão com essa opção aqui, pluripartidarismo político. Porque, na verdade, o plu aqui é o pluralismo político, tá? Que não tem nada a ver com quase não sai, o pluripartidarismo. Pluripartidarismo, ele fala, deixa eu até olhar nos seus olhos para falar sobre isso. Olha só, pluripartidarismo político, ele trata de vários partidos políticos. Ele está falando de partidos políticos. Ele está falando de ter mais de um partido político, vamos dizer assim, tá? Agora, o pluralismo político são várias ideias. Aí já é outra situação, não tem nada a ver com o pluripartidarismo político. Então, assim, muito cuidado, porque a banca ela pode trazer isso. Ela pode trazer o pluripartidarismo político e você acabar se confundindo com essa ideia, tá? Então, duas observações. A questão dos princípios fundamentais, que abrange tanto os fundamentos quanto os objetivos, e também a questão do pluripartidarismo político e não o pluripartidarismo, não o pluralismo político, que é o que vai dizer a lei orgânica. Então, são duas coisas para você tomar muito cuidado para não errar na hora da prova, tá? Então, assim, muito interessante quis trazer essa questão para levantar essa ideia aqui de você pode confundir o pluripartidarismo político com o pluralismo que está lá nos fundamentos, tá? Fundamentos e objetivos, ambos fazem parte aqui dos princípios fundamentais, tá bom? Duas colocações interessantes para você não esquecer para a hora da prova. Vamos lá. Questão 3. Nos termos da lei orgânica do município de Parauapebas, são objetivos fundamentais, exceto, vamos lá, ele vai perguntar, ele vai pedir, ele quer saber sobre os objetivos fundamentais, exceto, ele quer saber quais são objetivos, agora sim, aqui é objetivos, tá? Lembra lá que a gente fez agora há pouco? Cogaerra, até coloquei aqui em cima, ó. Cogaerra os dar, tá? Esse aqui é o mnemônico que a gente fez esquisito, mas é pra gente tentar memorizar essa questão dos objetivos, tá? Ele está perguntando quais são os objetivos, tá? Ele quer saber quais são, e aqui no meio dos que estão elencados tem uma exceção. Ele quer saber exceto, tá? Vamos ver. Cidadania, erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais regionais, uso adequado dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente, garantir o desenvolvimento nacional. Olha só as questões que estão sendo trazidas aqui para vocês. Uma coisa que pode confundir um candidato é, por exemplo, esse aqui, primeira coisa, o uso adequado de recursos. Isso realmente está lá, que eu até troquei lá no mnemônico, que é o inciso 5, né, que é o uso, que a gente colocou o uso aqui, que é o uso adequado dos recursos naturais e proteção ao meio ambiente, tá? Então, o nome mnemônico é esse aqui, uso, tá? Garantir o desenvolvimento nacional. Pelo fato, né, de estar aqui elencado como garantir o desenvolvimento nacional, alguém pode falar assim, não é nacional não, deve ser municipal, deve ser regional. Mas não, é isso mesmo, do jeito que está lá escrito na lei orgânica. A lei orgânica fala exatamente isso, que é garantir o desenvolvimento nacional. Então, aqui está correto. Então, ambos estão corretos. Estou procurando o que está errado. E a erradicação da pobreza? Está aqui, ó, né? Que é a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais. O que sobrou? A cidadania. Por que a resposta é cidadania? Por que a resposta é essa?
Simples, porque a cidadania ela faz parte aqui, ó, dos fundamentos. Estou querendo saber quais são os objetivos e não os fundamentos. Lembra que os fundamentos, o nosso mnemônico é alce de vaplu. Então, cidadania se está aqui nos fundamentos. E os objetivos fundamentais, o nosso mnemônico é koga erra us dar, que estão aqui, ó, o erra de erradicação, o us de uso de adequados recursos naturais e o GA, que é garantia de desenvolvimento nacional. Então, para essa questão, a resposta é a letra A. Vamos para a próxima. Questão número 4. Outra questão também que eu fiz uma adaptação para, assim, eu até comentei durante a aula número 1 que pode acontecer da banca trazer essa questão, uma questão com relação a isso, né? Muito difícil fazer acontecer, mas pode acontecer. Então, para o sim, para o não, é bom a gente treinar algumas coisas para a gente aprender, inclusive, a identificar algumas coisas que podem servir como meios a gente conseguir eliminar questões e acertar questões por eliminação, inclusive. Está perguntando aqui, de acordo com a lei orgânica do município de Parauapebas, em relação à organização do município, que está lá no artigo, se eu não estou enganado, 6 e 7, né? No 5º ou 7º, que são a organização do município. É correto afirmar, exceto, outra coisa que eu quero exceção. Tem 3 corretas e apenas uma que está errada. Vamos identificar qual que está errada. Vamos lá. O município de Parauapebas tem a sua sede na cidade de Parauapebas. Isso aqui é óbvio, isso aqui está correto. Não precisa nem discutir, a gente já elimina esse que está correto, eu quero a errada, então esse aqui está certo. São símbolos do município, né, a bandeira, o brasão, o hino nacional estabelecidos em lei. Calma aí, tá? Vamos segurar essa aqui e vamos adiante. No dia 10 de maio será comemorado o dia do município, sendo feriado municipal. Correto, falei para vocês, não tem como esquecer, tá, gente? Dia 10 de maio é o feriado municipal de Parauapebas. D. O município de Parauapebas limita-se com os seguintes municípios: Marabá, ao norte, Curunópolis, a leste, Canaã, os Carajás e Água Azul do Norte, ao sul, e São Félix do Xingu, ao oeste, tá? Isso aqui tá correto? Tá correto, mas digamos que de repente eu não lembro na hora da prova. E me aparecem essas 4 opções. Como é que eu posso acertar eliminando, né, por eliminação, que eu quero o que está errado? Bem, gente, se você analisar bem, você vai lembrar uma coisa. Isso aqui está incorreto. Por quê? São símbolos do município de Parauapebas, a bandeira, o brasão e o hino municipal. Olha só a pegadinha, coloquei aqui. O hino nacional não é símbolo do município de Parauapebas, e sim o hino municipal, tá? Então aqui já é uma pegadinha que pode de alguma maneira já tirar o candidato de tempo. Então, para evitar que você caia numa pegadinha dessa, é importante que você tenha muita atenção na hora de fazer a prova, tá? Então, por causa de uma palavra aqui, né, de um elemento incluído aqui na questão, a gente pode anular, pode colocar como errada essa questão número 4. Então, a letra B é a questão que a gente está procurando aqui no nosso gabarito, falando sobre a lei orgânica do município de Parauapebas. E aqui eu deixo no final o gabarito, né, trazendo as questões aí que estão corretas, as questões corretas dos gabaritos corretamente das questões que nós fizemos. E eu vou deixar à sua disposição esse banco de questões, vamos dizer assim, para você estudar, para você treinar e, quem sabe, conseguir tirar uma boa nota lá no concurso público no dia da prova em Parauapebas. Então, galera, é isso, tá? Esse foi o objetivo do vídeo, foi trazer questões do artigo 1 ao 7º relativos à primeira aula, para que você venha conseguir obter êxito e ser aprovado em concurso público da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Um abraço e até mais. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe um joinha. Incentive para que mais a gente venha trazer mais informações, bate-papo de concurso público em Marabá, região, e especificamente agora em Parauapebas.